Olá, a nossa saudação a todos, que nosso Senhor Jesus possa nos amparar. Nós faremos aqui um comentário do livro Na Luz do Evangelho, de Sebastião Anselmo, pelo Espírito Kitsui. Diz Jesus em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Isso está em Mateus 26:41. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. Nós vamos comentar sobre a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um homem de negócios. Acho que muitos de nós conhecemos, né? Vivia em Cafarnaum, onde comerciava peixes. Mas por ocasião das grandes festividades judaicas comemoradas em Jerusalém, para lá se dirigia para revender de tudo, ou quase tudo, que lhe era possível. Hospedava-se nessas ocasiões em casa de parentes, com comércio estabelecido, e conquistava significativas vitórias em sua profissão. Possuía verdadeiramente o que podemos classificar como tiro comercial. Poderia ter prosperado muito em sua carreira se, certa vez, ao trabalhar nas proximidades do templo, não houvesse visto e se identificado muito com um homem que, usando barbas e cabelos ao estilo dos nazarenos, expulsava do seu interior muitos mercadores que lá dentro exploravam a fé religiosa de seus semelhantes. Aquele quadro deixara Judas estático. Há muito tempo pretendia montar uma banca de comércio dentro do templo. Mas devido à grande valorização comercial do local e à taxa verdadeiramente exorbitante cobrada pelo sacerdote, ainda não havia conseguido o seu intento. Ao aproximar-se do local, movido por grande curiosidade, ouviu Jesus dizendo aos sacerdotes, irado, que acorriam para prendê-lo: Não ouvistes o que disse o profeta, quando profetizou, dizendo, o zelo da tua casa te consumirá. E olhando ao redor, com que, buscando a presença de Judas e fixando nele o olhar, complementou: Não façais da casa de meu pai um covil de ladrões. Sem dúvida, aquele homem singular o havia impressionado. De onde o conhecia? Quem queria a todo momento o comerciante? Algumas semanas se passaram, quando de volta a Cafarnaum, comprando peixes de pescadores para revender nos mercados, viu uma grande concentração de pessoas em torno de um homem que lhes falava com grande simplicidade e humildade. Coisas profundas e carregadas de sabedoria. Aproximou-se mais uma vez, movido pela curiosidade, indagando de si mesmo: não seria, porventura, o mesmo homem que vi há dias no templo?
Quando Jesus terminou a sua palestra, Judas aproximou-se dele e disse-lhe: Senhor, que é que pregas com tanta simplicidade a este povo rude e sofredor? Prego a boa nova de Deus aos homens, a instalação na terra de um novo reino de paz e fraternidade, respondeu o mestre. Por que és tão duro com os sacerdotes do templo e tão meigo e afável com este povo ignorante? Responde Jesus: o reino de Deus se instalará entre os mansos e pacíficos, se fortalecerá no coração dos aflitos e injustiçados, se expandirá entre os simples e prudentes, e será conquistado por todos aqueles que, amando a seu próximo como a si mesmo, vencerão todos os obstáculos que os inimigos do novo reino colocarem no seu caminho. Judas rendera-se ao magnetismo carismático daquele homem, que, embora frágil na aparência, revelara-se forte e poderoso. Com mais um bravo e conquistador de todos os guerreiros que o mundo já vira. Daquele dia em diante, passou a segui-lo por todos os lugares e caminhos em que fosse, e ganhou, no brilho do seu olhar, uma luz que lhe iluminava o caminho e uma força que sustentava, amparava seu espírito vacilante. E Judas passou a sonhar com aquele novo reino que se implantaria na terra. Passavam-se semanas e meses. Jesus conquistava as multidões, mas as autoridades da época, constituídas por romanos e fariseus, ou lhe eram indiferentes ou lhe odiavam e procuravam matá-lo. Judas Judas voltava tamanho amor ao mestre que realmente temia que os escribas e fariseus dele se aproximassem com a intenção de envolvê-lo com sua falácia artificiosa e insistente. Mas o mestre sempre se saíra bem. Evidentemente, a superioridade infinita de sua inteligência diante das maravilhas que os judeus lhe preparavam. E dentro do coração invigilante de Judas começou a nascer um plano assoprado aos seus ouvidos por entidades trevosas, apavoradas com a presença de Jesus na terra, esclarecendo o entendimento e amparando o coração amargurado dos homens, escravizados pelos vícios milenares que lhes dirigiam os passos e as mentes. E Judas pensava consigo: precisamos implantar com a máxima urgência este novo reino e eleger Jesus o nosso rei. Mas não conseguiremos o nosso intento sem luta. Mas os romanos não conseguirão o trono de César de graça. Nem os fariseus reconhecerão em Jesus o Messias prometido. É preciso que o povo se reúna em torno de Jesus e o aclame o seu rei. Uma vez constituído o nosso rei, precisaremos de armas para afastarmos os romanos de nosso território. E para isso precisaremos de muito dinheiro. Judas não revelou a ninguém o seu plano, mas, noutra reunião de discípulos com o mestre, pediu-lhes que lhe nomeasse
tesoureiro do grupo para arrecadar doações para o gasto inevitáveis do novo reino. Jesus aprovara-lhe a ideia, mas advertira-lhe: está bem, Judas, mas cuidado para não sucumbires sob o peso da tua bolsa. O discípulo invigilante não pudera compreender o profundo significado das palavras proféticas do Mestre e pôs-se a campo para adquirir recursos para o novo reino. Porém, surgiu um grave problema, com o qual Judas não contara. Jesus dirigia a sua palavra para os pobres e estropiados, e esses não possuíam recursos para colaborarem com a implantação necessária em favor da implantação do novo reino. Novas ideias surgiram na cabeça de Judas. O povo certamente amava muito a Jesus e não permitiria que lhe fizessem algo de mal. O único meio de fazer com que Jesus fosse eleito rei pelo povo era entregá-lo nas mãos dos judeus. Quando estes tentassem matá-lo, certamente o povo viria em massa em sua defesa e o aclamaria rei. Com esta intenção, Judas dirigiu-se a Jerusalém, adiantando-se à frente de Jesus e seus seguidores e junto ao povo. Preparou-lhe uma entrada triunfal naquela cidade, de que seu plano com a participação popular, e teve a certeza de que seu plano atingiria o objetivo almejado. O povo elegeria Jesus, o seu rei, porém, estranhou as palavras do mestre quando o ouviu dizendo: não preciso de testemunho humano, mas continuo firme em suas ideias e pensou: quando atingirmos o nosso objetivo, certamente Jesus reconhecerá o meu esforço. Quando Jesus reuniu com os discípulos e lavou-lhe os pés e repartiu o pão na comemoração da Páscoa, Jesus pediu-lhes licença para retirar, a fim de tratar de assuntos de interesse de todos, ao que Jesus lhe respondeu: faze depressa o que tendes a fazer. Essas palavras, ainda reais, encorajaram a Judas, que pensara: certamente o mestre conhece os meus planos e aprova as minhas ideias. E dirigiu-se ao templo, onde solicitou entrevista com Anás e Caifás, sumos sacerdotes daquele ano. Ao adentrar a sala de Anás, disse-lhe: se onde está o homem que procurais? Jesus de Nazaré. Sei onde está. Onde? Respondeu Anás, curioso. Vou dizer, mas antes preciso que saibas que preciso de dinheiro para saldar alguns compromissos. Quanto? Respondeu Anás. 30 moedas de prata. Anás e Caifás entreolharam-se, surpresos, porque, afinal, tratava-se de importância ínfima, preço de um escravo, para ambos. Então, Caifás saiu para providenciar o dinheiro. Anás convocou alguns guardas e defensores do farisaísmo para acompanharem Judas na busca de Jesus. E tudo saiu como Judas imaginava. Caifás entregou-lhe um pequeno saco com as 30 moedas de ouro, e ele saiu com os guardas à procura de Jesus.
Porém, os planos de Judas começaram a dar errado, quando os fariseus, dando dinheiro ao povo, fizeram com que eles exigissem de Pilatos a libertação de Barrabás e sacrificassem a Jesus. Judas desesperou-se e procurou Anás para devolver-lhe as moedas e pedir a libertação de Jesus. O sacerdote, porém, implacável, respondeu-lhe: Que temos nós contigo? Fizemos um acordo e já cumprimos a nossa parte. Então Judas, irritadíssimo, apanhou as moedas e as atirou no santuário do templo. Depois, inconformado com o resultado de seu plano, pensou em procurar Jesus para pedir-lhe perdão pela invigilância, mas temendo encarar o mestre e principalmente fitar aquele olhar penetrante, movido por grande arrependimento e influenciado também pelas entidades trevosas que o levaram a trair Jesus, decidiu ele mesmo a sua pena e suicidou-se, enforcando-se no galho de uma árvore. Após a morte de Jesus, na cruz foi ele, em espírito, às regiões profundas e cavernosas do umbral, à procura de seu discípulo, invigilante. Com muito sacrifício, o mestre movimentava-se nas entranhas da terra, ao lugar que ao lugar que Judas se havia transportado pela condenação que se imputaria. As entidades que habitavam ali não podiam identificar a presença do mestre, devido ao seu padrão vibratório. Judas jazia numa caverna escura e úmida, desfigurado-se pelo remorso que lhe vergastava a consciência. Jesus aproxima-se e tocou-lhe no ombro e disse-lhe: Judas, meu caro, os maiores inimigos do novo reino somos nós mesmos, quando nos deixamos levar pelo amor próprio e nos afastamos dos desígnios de Deus. Não fica aí parado, venha me